comercial que a gente tem com eles, em muita medida, em muitos setores, em muitas medidas, perde para o da China já há muito tempo, independentemente de alinhamento geopolítico. Alinhamento geopolítico não impede você ter relações comerciais, né? Pô, tive agora em Singapura, no Congresso dos Países do Sudeste Asiático, que reuniu também uma discussão sobre o chamado Sul Global, que é do qual o Brasil faz parte, e eu fui representando o Brasil. E o que os países do Sudeste Asiático estão fazendo olha, como os Estados Unidos estão diminuindo a importação da China e a China está diminuindo a importação dos Estados Unidos por razões geopolíticas, vamos nós exportar para os dois. E é isso que eles estão fazendo, então ficando rico, assim, muito ricos, né? Os países, e Singapura nem se fala, né? Era uma pedra, né? E basicamente virou o lugar mais rico que eu já visitei na minha vida é Singapura. Eu fui pra Dinamarca, eu fui pro Japão, os Estados Unidos, enfim, e nunca conheci nenhum lugar que chegasse perto da riqueza de Singapura. E os países do Sudeste Asiático, diferente da gente, fizeram a lição de casa. A gente não se compara com país desenvolvido, a gente se compara com país em desenvolvimento. E dos países em desenvolvimento a gente apanha. Por quê? Indonésia, Vietnã, Malásia, Singapura, eram todos países que tinham uma educação pior do que a gente, tinham uma economia pior do que a nossa e hoje estão superiores. E hoje estão mais ricos e hoje têm uma educação melhor. Coreia do Sul tinha uma educação pior do que o Brasil. Sim. E superou. A gente não. A gente ficou aqui nesse protecionismo da nossa indústria não vamos abrir, vamos manter o imposto de importação elevado, até para bem de capital que a gente não produz. Qual que é o sentido? É muito comoditário, né? De eu manter uma por opção. Por quê? Qual que é o sentido de eu manter um imposto de importação proibitivo numa máquina que vai baratear o custo de produção da minha indústria, vai melhorar a qualidade da minha indústria e eu não produzo essa máquina aqui no Brasil. Eu tô criando imposto de importação para proteger o quê? Se eu não produzo aqui essa máquina, se isso só vai beneficiar a nossa indústria. E a gente ficou nessa política, a nossa indústria ficou igual um sujeito que tá lá, olha, a mãe e o pai vai cuidar, tudo bem, a mãe e o pai cuidar da criança ali, beleza, até os 18 anos, até os 20 anos, até os 23, 25 anos de idade, morar com a mãe, morar com o pai, beleza. O problema é que a indústria brasileira tá morando com a mãe e com o pai até os 60 anos de idade. Os pais morreram e não sabem pegar um ônibus. Ela perdeu a representatividade no PIB, né? Então, o setor da indústria. Mas perdeu, assim, perdeu surra, muito, né? perdeu muito. E educação nem se fala. Educação a gente fez o inverso que os outros países fizeram. A gente, em vez de investir na base primeiro, para aí começar a investir em tecnologia de ponta nas universidades, a gente começou a investir na universidade, privilegiou o mais rico, que é quem tem acesso, quem tinha mais acesso à universidade. Isso está mudando, mas mudando lentamente. Mas o mais rico que tem acesso à universidade e o mais pobre ficou com a educação sucateada e a gente está com uma mão de obra extremamente improdutiva porque não é qualificada. E daí, como é que a gente vai competir e vai exportar, aproveitar essa oportunidade histórica agora que a gente tinha de exportar para os Estados Unidos e para a China? Não vamos ficar para trás mais uma vez. Mas esse é um ponto legal, você falou de educação. Se a gente olhar o formato de educação, a gente tem um Conselho Nacional de Educação, ele é composto entre instituições públicas e privadas que compõem esse conselho. Principalmente privadas, digamos assim. O voto de Minerva está do lado do privado. Ué, mas aí num livre mercado não deveria estimular uma faculdade querer ser melhor que a outra? Mas isso não é livre mercado, isso é patrimonialismo. Isso é patrimonialismo. Mas Iniciativa privada não é sinônimo de liberalismo nem de livre mercado. A iniciativa privada, ela pode ser tão ou mais corrupta do que o setor público. A herança do Brasil, isso é Sérgio Buarque de Holanda. Exato, a herança do Brasil é patrimonialista. É o público se confundir com o privado. O que você colocou de você ter grande participação do setor privado no Conselho Nacional de Educação não é reflexo de uma política de livre mercado. É reflexo de uma política de compadrio. Olha, eu vou fechar com esse grupo educacional, com esse outro grupo educacional, eu vou fazer um oligopólio, o governo vai fazer esse oligopólio crescer e esse oligopólio vai se manter com um custo alto e baixa qualidade de ensino. Legal, e esse é o ponto. Será que não está na hora de uma reforma política para evitar esse tipo de clientelismo, esse tipo de... Cara, eu defendo reforma política, eu defendo inclusive uma nova Constituição. Não defendo agora, porque eu acho que vai sair pior do que a atual, se a gente fizer uma Constituinte agora. Mas eu defendo que tem uma nova Constituição. A nossa Constituição, ela basicamente, ela legisla desde a questão da Constituição, porque o próprio nome diz, o que é Constituição? Aquilo que constitui o Estado, é aquilo que faz o Estado, aquilo que é fundamental, aquilo que é essencial para a existência de um governo e de um sistema de governo. Agora, a nossa Constituição é uma Constituição que trata desde a estrutura de governo até o Colégio Dom Pedro II. Aí, meu amigo, nunca vai dar certo. E a gente muda a Constituição todo governo você muda a Constituição. Por quê? Legislação trabalhista, Constituição. Previdenciária, Constituição. Tributária, Constituição. Tudo precisa mudar a Constituição. O governo não tem liberdade de fazer sua política pública. Então, é óbvio que nunca vai funcionar, porque é muito bonito colocar coisas na Constituição, né? Soa muito bem. Né? Olha,
Vamos colocar... Olha a quantidade de direitos que a gente tem na nossa Constituição. Pô, a gente tem direito ao trabalho, a gente tem direito ao lazer, a gente tem direito a tudo. Agora, isso se efetiva na política pública, na prática? Não. Não é colocando na Constituição, porque essa mentalidade populista de que sou um político aqui que defende determinado direito, coloquei na Constituição. Agora está garantido. Não tá. Não tá. Não, educação, eu tive uma discussão, moradia, eu tenho muita interlocução com parlamentares e com o governo japonês, porque eu sou o único deputado com ascendência japonesa no estado de São Paulo, né? Que sempre teve uma representatividade maior e foi perdendo ao longo do tempo, enfim. Eu sou sendo o único, então muitas das tratativas Brasil-Japão acabam passando por mim. E eu tava conversando com um deputado japonês ainda no governo passado, antes do governo do Kishida, e ele tava falando, olha, a gente tá aqui numa discussão muito grande, porque a gente quer mudar a nossa Constituição, né? Porque a gente quer ter forças armadas, né? A nossa Constituição proíbe que a gente tenha forças armadas, né? Por causa do risco de Taiwan, da China invadir Taiwan. Se a China invadir Taiwan é a última muralha pra China invadir o Japão. E a gente tá se preparando pra uma guerra, e por aí vai e tal. E aí eu falei, pô, é uma discussão profunda, complexa e tal, mas deixa eu tirar uma curiosidade aí. Quantas vezes vocês já mudaram a Constituição de vocês aí? Que mudanças foram as principais mudanças da Constituição que vocês fizeram? Ele falou, olha, a gente nunca mudou a nossa Constituição. Essa vai ser a primeira vez. E aí ele perguntou de volta, né? Mas e vocês aí? Quantas vezes vocês mudaram a sua Constituição? Eu falei, eu não tenho a menor ideia, cara. Mês passado, pelo menos algumas centenas de vezes. Então, assim, isso é reflexo de uma Constituição falida, que não dá certo. Né? Então... Voltar lá no Ulisses e... É muito bonito, ele erguendo o livro e tal, mas... Porque muito... As discussões, de novo, é o aparelhamento. As discussões pautadas muito na política do que na prática. O mesmo exemplo que de duas coisas dicotômicas que a gente falou. Uma, a questão da China. Se você for olhar o imposto de taxação, que pegou muito Shine, etc., está ajudando a interromper importações da China. Então, pode ser visto como peraí, você tá me dando um tiro no pé? É como se fosse um embargo. Só que é pra... 92% é como se fosse um bloqueio econômico. Só que isso é muito, que eu entendo, é muito uma resposta ao conselhão do Lula, que tem pessoas como a própria Luísa Trajano, que também com boas intenções quer proteger uma indústria ou um comércio local. Brasileiro que tá com uma... Não sei se com boas intenções não. Sabe por quê? Porque o que essa galera quer ser é atravessador. Sendo muito sincero, as grandes redes, o que elas fazem? Elas importam da China, colocam o carimbo delas e vendem como se fosse brasileiro. Não produz aqui. Aí uma pessoa física quer importar, eu vou pagar 92% de imposto. Articulação. Boa intenção para proteger a indústria nacional? Isso é conversinha. Durante 40 anos a indústria nacional não trabalhou pra gente ter uma reforma tributária decente, pra gente ter uma reforma trabalhista decente, pra gente ter acabar com o imposto de importação de bem de capital. Agora quer dizer que o problema da indústria é a importação da China? Durante 30 anos essa isenção existe. Mais de 30 anos essa isenção existe. De repente, agora é um grande problema, é o que está quebrando a indústria nacional. A gente não fez a lição de casa para a indústria nacional, como a gente não fez para a educação. Então, nem todo item que está na Shein é estratégico. Não, e o que eu acho absurdo, tem coisas que eu aceito que são, como liberal, você tem que entender que, às vezes, a esquerda, às vezes a direita vão ter pautas que vão... as pessoas foram votadas e elas estão exercendo o direito delas de uma democracia. Mas o que eu acho que é muito esquisito é quando racionalmente as coisas não param de pé. É igual falar que ao taxar em 92%, eu espero aumentar minha arrecadação em 8 bilhões. Ao taxar 92%, você acabou com a importação. Então você arrecada mais, na verdade, zero. Exato. Né? Então, exatamente. É um jogo de soma zero. E a segunda coisa, que nem hoje, tá falando assim, o Brasil bateu o recorde da balança comercial. 9 bilhões de reais ou dólares no último mês. Aí você vai ver os números, a exportação aumentou 0,7% e a importação baixou 21%. Assim, olha como melhora a minha balança. Sim, eu também achei que ia ficar rico igual o Ike Batista, mas foi pelo eu jeito sinto, que ele, tipo, lendo, ele quebrou, né? Eu sinto lendo notícias, vendo coisas que é só pegadinha. É só pegadinha, uma coisa atrás da outra. Assim. Mas aí é a mídia, né? Como ela trata. Acho que talvez a articulação correta é com essas empresas que teoricamente vão prejudicar, abrir escritório aqui, desenvolver indústria local, ter uma contrapartida, né? Do que só vender. Teria que ser essa articulação internacional que eu espero. Né? Não, e pior, você sabe que eu conheço em algum nível a produção da Shein, por exemplo.
Shein já tem galpões aqui, já tem produção local, já tem venda de produtos brasileiros dentro da plataforma, já promove isso, produtos brasileiros pro resto do mundo, tem um planejamento de fazer mais. E aí, o que tá acontecendo agora de sacanagem? Quem aderiu ao Remessa Conforme, o Haddad tá dizendo que não, a gente não vai se limitar apenas a essa tributação, a gente vai tributar mais. Então, assim, virou pegadinha, né? Porque o cara aderiu, primeiro que já é um absurdo o programa. Por quê? Porque é o seguinte, olha, você entra no meu programa, você topa ilegalmente pagar imposto. Por quê? Porque o imposto é por lei. E o remessa é por decreto. A lei tá acima de decreto, hierarquia. De pirâmide de Kelsen, é o básico do direito. Então, ele tá colocando já, ó. Você topa pagar ilegalmente o imposto, tá? De 18% de ICMS até $50. E aí, eu faço com que o trâmite aduaneiro seja mais rápido. Eu falo, meu amigo, você tá fazendo chantagem. Porque o trâmite aduaneiro ser rápido é obrigação do governo ser eficiente. Não é uma questão de eu vou fazer rápido pra você, não vou fazer pra você. Mas peraí. Isso aí, pelo amor de Deus, um país sério da cadeia. A galera já fica louca. Tá parado em status do... Curitiba, né? Curitiba. Só paga 250% daquilo que você comprou. E pior do que isso, né? Os 92% também são muito no papel. Porque quando você vai ver na prática, eu tenho um exemplo prático, pô. Eu até falei isso na comissão outro dia. Fui lá comprar um action figure do Goku e do Piccolo. Era R$113. Parou lá em Curitiba, eu preciso pagar R$180 de imposto pra liberar. Ô, peraí, tu passou um pouco de 92, né? O molho é mais caro que o peixe. E outra coisa, não ultrapassou os $50. Por que eu tô pagando mais do que 18%? E então eles estão taxando, eles estão metendo a taxação do imposto de importação pra baixo do limite dos... Porque a promessa do Remessa Conforme era pagar só 18%. E isso não tá acontecendo. Era só pagar ICMS, não era pagar imposto de importação. Então, e isso não está sendo cumprido. Hoje o principal setor é de serviços no Brasil. Se a gente olhar para um caso interessante na Europa, nem todos os países lá precisaram passar por etapas industriais. Mas, claro, eles tiveram uma boa base de educação, estão investindo muito em tecnologia. Você acha que a gente pode, talvez, construir um projeto de Brasil sem ter que reinvestir pesadamente em indústria aqui, para não ter esse tipo de discussão? Você fala assim, a gente libera os impostos de importações, sim, vamos ser um país importador, mas a gente exporta agro, que é a nossa vocação pelo visto, e commodities. Eu acho que assim, primeiro a indústria brasileira deveria lutar para ter um ambiente de negócios decente. Né? Não ter o imposto complexo e proibitivo que tem, não ter a legislação trabalhista engessada que tem, né? Não ter uma série de problemas, questão logística, né? Escoamento de produção, não ter primeiro que já é um absurdo a gente ainda trabalhar principalmente com rodovia, né? Mas a gente trabalha. E pior, a gente trabalha com rodovia ruim, esburacada, zoada, né? Sem duplicação, sem acostamento, pô. Eu conheço bem porque eu fui a pé.